Olá, tudo bem? Graça e paz. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente sempre fala da palavra de Deus. Meu nome é Márcio José, sou um dos pastores da Colheita Church aqui de Teresópolis. Tenho uma empresa também. Na verdade, estou montando até uma outra de IA. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe, porque hoje nós vamos falar do Espírito Santo de Deus, né? Tem um texto que a gente vai ler lá em Romanos 8,16. Se você puder ligar a sua Bíblia, eu estou lendo na King James. Versão é isso mesmo, né? King James atualizada. Eu gosto muito da versão ARA, né? Ao meio da revista é atualizada. Lá em Romanos 8,16, vou ler para vocês, diz assim, ó: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou ler de novo. Olha que texto tremendo, meu irmão, minha irmã. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como a gente é dependente de tudo do Espírito Santo de Deus, porque foi o Espírito Santo de Deus que nos convenceu do erro e do pecado, né? João 16, 18 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. O Espírito Santo ele tem várias funções, e a primeira deles foi nos tirar do caminho que a gente estava caminhando a passos largos de morte, né? A gente estava caminhando para o inferno, as pessoas falavam do evangelho para a gente, entrava aqui, saía aqui, as coisas de Deus, as coisas da Bíblia, o reino de Deus para a gente era tudo bobeira, tudo balela, mas o Espírito Santo de Deus, ele entrou dentro da gente e nos convenceu do pecado e do erro. E além disso, não é nós que dizemos que somos filhos de Deus. Nós somos tão incompetentes e tão dependente do Espírito Santo que o texto que nós acabamos de ler, Romanos 8,16, diz que é o Espírito Santo que diz ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós não podemos dizer isso por nós mesmos. É o Espírito Santo. Como você sabe que é filho de Deus? Como você sabe que é salvo? Porque o Espírito Santo de Deus falou no meu espírito. É uma coisa tão clara, tão poderosa, a mesma luz que entrou quando eu ainda estava cego por causa do pecado. Essa clareza que uma madrugada ele me visitou e me convenceu do erro do pecado. A gente é tão ruim que a gente não sabe nem orar direito. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, né? Tá em Romanos também 8, 26 ao 27 diz também, olha só, vou ler aqui, Romanos 8, do 26 ao 27. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Que coisa linda! Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Em nossa fraqueza. Por isso precisamos buscar o Espírito Santo, por isso precisamos orar, nos apresentar ao Espírito Santo, porque ele é uma pessoa gentil, ele não vai invadir, ele não vai fazer de você como um cambona de centro de macumba, um cavalo que vai te possuir, te tomar a força. Não. O Espírito Santo de Deus é um gentleman, ele é gentil. Ele só vai entrar se você o convidar. Ele só vai fazer se você quiser. Ele fica aí usando pessoas, usando situações para te convencer. Mas Romanos 8,26 diz: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meios de palavra. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito. Portanto, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então nós temos um amigo poderoso que uma das características do Espírito Santo ele não é energia, por isso essa força estranha no ar. Ele não é uma força estranha no ar, ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele tem características. A Bíblia diz que ele sente ciúme, ele distribui dons, tem uma mente, tem sentimentos. Então esse Espírito Santo de Deus que nos convenceu do erro do pecado, nos testifica, nos garante que nós somos filhos e filhas de Deus. Olha que privilégio. Se você não sente que é filho e filha de Deus,
você precisa buscar o Espírito Santo para te convencer do erro do pecado, para que você se arrependa do erro do pecado e aceite Jesus como o Senhor e Salvador, né? Outra característica do Espírito Santo, João 14, 26, diz assim: Mas o Consolador, porque ele tem esse nome. A primeira característica do Espírito Santo é consolar. Existem coisas que o homem não vai te consolar. Existem coisas que o homem não vai te suprir. Por isso nós temos o Espírito Santo de Deus dentro da gente, dado por Deus para nos consolar no momento de tristeza, de luta, de dificuldade. E diz o texto assim, ó, continua lá em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tem dito. Então, assim, você está com dúvida em alguma coisa, que se eu vou fazer, se eu não vou fazer, pede o Espírito Santo de Deus que ele vai te guiar, porque você é filho e filha dele, filho de Deus. Então ele vai te ajudar. Amém? Então eu queria compartilhar esse texto que tem soltado no meu coração. Então, 6 minutinhos de vídeo, vai ser pequenininho esse vídeo, e também num molde diferente do que eu tenho feito aí, para ver se tem mais alcance, que mais pessoas sejam alcançadas. Então, se você puder compartilhar esse vídeo aí para alguém que precisa. Lembrando, vou ler pela última vez e a gente vai orar. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sou filho de Deus porque o Espírito Santo mora dentro de mim e testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos fortaleça, nos dê força, nos dê ânimo. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, hoje que o Senhor venha sobre cada um que está aí ouvindo, Pai, esse vídeo, tá vendo esse vídeo, que o Senhor possa tocar naqueles que ainda não foram tocados e naqueles que já foram tocados pelo Senhor, que o Senhor venha reanimar, acender, fortalecer, convencer, direcionar, acalmar, consolar, ensinar. Que seja assim, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, um dia de vitória aí. Que o Espírito Santo esteja contigo em todas as suas decisões. Amém? Até a próxima. Shalom.